Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, vamos falar de eleições 2026? Pois é, Milton. Tem COP, mas também tem articulação das eleições do ano que vem. Eleição 2026 tem desde o início de 2025, né? É verdade. Ou talvez desde o início da posse do Lula, nesse mandato, né? Mas, enfim, os últimos 10 dias, Milton, têm sido de muitas articulações nos bastidores, mirando pelo lado da direita essa sucessão do ano que vem, sucessão presidencial. E essas conversas todas estão girando em torno do governador Tarcísio de Freitas. São articulações que voltaram depois de um período em que o Tarcísio submergiu um pouco, evitando essas conversas. Ele evitou, ali sobretudo em setembro, em outubro, Milton, logo depois do tarifaço do Trump e também depois da ida dele a um ato na Avenida Paulista, quando ele falou em ditadura do Supremo, enfim. Foram duas ocasiões em que o Tarcísio se posicionou mal, apoiou muito, foi muito criticado, então ele se recolheu. Agora, foi na verdade uma estratégia, Milton e Cássia, que foi a seguinte: dar uma sumida, dizer aqui e ali, mesmo em conversas privadas, que o negócio dele era mesmo a reeleição para o governo de São Paulo, para fazer o que ele está fazendo agora. No fim do ano, voltar a tratar para valer do assunto. Então, depois da operação contra o Comando Vermelho no Rio, ou seja, quase 2 semanas atrás, o Tarcísio voltou a conversar sério sobre a disputa presidencial do ano que vem. Isso de acordo com o relato de vários políticos com quem eu conversei nos últimos dias. Na semana passada, por exemplo, Milton, ele teve conversas com o senador Flávio Bolsonaro, conversou também com os caciques do Centrão, como o senador Ciro Nogueira, o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda. E nessas conversas se falou, é claro, de um ponto crucial nessa história toda, para quem quer ser candidato da direita, que é o apoio do Bolsonaro. Em princípio, o apoio oficial do Bolsonaro ao Tarcísio ocorreria em dezembro, quando tudo indica que o Bolsonaro já estará preso. E aí eu falo ocorreria em dezembro, em princípio, porque o Bolsonaro é sabidamente imprevisível. Mas é isso mais ou menos que está sendo acertado. Além desse apoio, a ideia é que o próprio Bolsonaro trate de enquadrar o filho dele, o Eduardo, que lá dos Estados Unidos continua a se dizer candidato a presidente, continua a criticar o Tarcísio. Bom, Milton, claro que toda candidatura a presidente da República de um candidato com chance, um candidato forte, é uma construção, não é uma coisa que nasce da noite para o dia. E o que dá para dizer nesse momento é que a candidatura do Tarcísio está em plena construção e nos prazos que sempre se imaginou como os mais adequados lá entre os caciques da direita, que é entre o fim desse ano e o início do ano que vem. Agora eu imagino, Laura, que para que esse apoio possa ser anunciado, talvez ainda haja necessidade de ocorrerem mais conversas entre os dois. E aí disso depende, inclusive, a autorização da Justiça, né? Sim, Cássia. Tem nessas conversas que eu comentei aqui da semana passada, ficou mais ou menos acertado que o Tarcísio iria pedir uma nova conversa com o ex-presidente Bolsonaro. Ele tem que pedir ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, que tem que permitir essa conversa, mas sim, a ideia é que nessa semana ou na próxima o Tarcísio se encontre com o Bolsonaro para eles conversarem, afinal, sobre isso pessoalmente, porque o Bolsonaro não pode conversar por telefone com ninguém, então teria que ser pessoalmente para ter essa conversa e se acertarem. Muito obrigado, Lauro Jardim. Um bom dia para você. Até quarta-feira, né? Até quarta-feira, Milton. Até quarta, Cássia. Na quarta eu estou de volta. Até mais, Lauro.